na semana passada uma série em que a gente vai passar alguns domingos, algumas mensagens, onde nós vamos entender alguma coisa que Deus tem para nós sobre esse ano, porque esse ano de 2022 é um ano para brilhar. Que você tenha isso no teu coração, que você entenda isso, o porquê Deus colocou isso, e além de mais o porquê, que nós explicamos na semana passada, também para que você possa entender como você vai brilhar nesse ano que nós estamos aí. Como? E eu expliquei na semana passada, nós falamos sobre semana passada, começamos a falar sobre a família, que a família é um ponto principal, é um ponto crucial para que eu e você, nós venhamos a brilhar nesse ano. E nós falamos na semana passada que a família é um projeto de Deus. Você pode repetir comigo? Família é um projeto de Deus. E você entendendo isso, e você compreendendo que ela é um projeto de Deus, você agora tem que entender como esse projeto de Deus tem que funcionar para que ele possa desenvolver o seu papel. E a família, ela tem um papel que ela é fundamental na igreja. A família é algo que eu diria como se a igreja só vive se tiver as famílias. Não tem como ser de uma maneira diferente. E você tem que entender isso e compreender isso. Só que hoje nós vamos começar a falar de um assunto, e nós vamos ter aí pelo menos uns 3 domingos em que nós vamos falar sobre esse assunto, em que o papel fundamental para que a família, nós falamos que a família é um projeto de Deus, nós falamos que a família é algo que é importante para que as pessoas entendam e compreendam que a família é fundamental dentro da igreja, mas dentro da família nós temos aí algo que é fundamental para que a família exista e para que a família possa brilhar. Amém. Que é? Alguns vão dizer, é os filhos. Tem alguns que vão dizer assim, é os filhos, tem que ser os filhos. Não, o fundamental para que exista família e também para que a família possa brilhar é o casal. Diga aí, o casal é fundamental para a família. Por quê? Um dia eu estava explicando para os meus filhos que se não tivesse o casamento meu e da minha esposa, não teria família. Você entende isso? Compreende isso? Não tem como ser diferente. Então o papel principal é o casal dentro da família. Uma certa vez eu estava na loja que eu trabalhava, e daí estava uma discussão sobre marido, eu trabalhava só com mulheres, e elas começaram a falar mal dos maridos, e por que isso, porque daqui a pouco uma pegou e disse assim, qualquer coisa que me acontecer, eu boto meus filhos embaixo do braço e vou embora, E tu, Rodrigo? Qual é a tua opinião? Disse, vocês não vão querer ouvir minha opinião. Não, fala a tua opinião, quero saber a tua opinião. Eu disse, olha, se acontecer alguma coisa, eu boto a minha esposa embaixo do braço e saio de casa então, mas como assim? Como assim? Eu disse, não, é porque só existe o meu lar hoje, só existe a minha casa hoje por causa de mim e da minha esposa. Se não existisse eu e ela, se nós não casasse, nós não teríamos uma família. Então você só é família porque um dia um homem e uma mulher se uniram em matrimônio e aí formaram uma família, e essa família se constituiu com os filhos. Amém? Você compreende isso? Então isso é fundamental para você, e nós vamos falar sobre a questão do casal, e nós vamos falar nesses pelo menos 3, este mais 2 domingos, em que nós vamos falar sobre o casamento. Tudo que eu vou falar para vocês aqui, nesses 3 domingos que eu vou falar sobre casal, eu aprendi no curso Casados para Sempre, está baseado nos ensinos do curso Casados para Sempre, e lá você vai entender e vai compreender realmente, e o curso esse que nós fizemos, é um curso que explica e mostra muito bem o papel do casal e o papel das famílias diante da igreja e diante de Deus também. Amém? Amém. Então você está preparado para receber? E hoje especificamente, eu até ia trazer mais de um assunto hoje sobre
né, para nós podermos fazer em 13 encontros, mas hoje eu disse, não, hoje esse assunto é um assunto tão fundamental que eu vou falar só sobre esse assunto, que é o assunto de aliança, sobre a necessidade de ter aliança e o que é aliança e o significado de aliança. E quando eu falo o significado de aliança e sobre o que é aliança, eu quero que você abra a palavra de Deus no Salmo 111, livro de Salmo. Quem aqui conhece aquele, tem uma latinha de metal muito antiga, assim, desde que eu me conheço por gente, eu conheço aquilo, que limpa metais, assim, que é um líquidozinho que limpa metais. Quem já viu isso? Quem tem isso em casa? Tem aí? Tem? Como é que é o nome dele? Alguém lembra? Eu lembro, eu não me lembro mais o nome dele, mas tem um limpa metais, que é um líquidozinho assim, meio branco, um líquidozinho, meio amareladinho, que tu bota assim. Se você pegar aquele líquido e pegar a aliança, você que é casado tem aliança, e você começar a limpar a aliança, você vai ver que ela vai ficar brilhando, vai ficar muito limpa. E você vai ver hoje, vai entender que quando se tem aliança e quando acontece uma aliança, no tempo pode acontecer algumas coisas durante o casamento, que podem trazer sujeira, que pode trazer e ficar opaco. Mas existe um meio de estar sempre brilhando o casamento, e sempre brilhando. Salmo 111, versículo 1, 111. Gabriel. Mais isso, versículo 1 aí. Isso aí. A palavra do Senhor diz assim: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos, na assembleia grandes são as tuas obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Amém. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor, dá sustento aos que o temem, lembra-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Então aqui nos traz e mostra que a aliança é algo que fica para sempre. Tem alguns aí que falaram porque estão casados há muito tempo, né? Mas parece que tem uns aí que não entenderam isso, né? Ou de repente está no coração que quer quebrar essa aliança. A aliança dura para Opa, tem uns que de repente não é que estavam pensando que ia quebrar a aliança, de repente estavam dormindo ainda, né? Porque é muito cedo o culto, né? Se eu estava pensando em mudar o culto para 8h30, né? Para fazer mais cedo, para a gente se liberar mais cedo, né? O que vocês acham disso? O culto 8h30, quem gostaria de culto 8h30? Levanta a mão. 1, 2, 3. O pessoal 9 horas, né? Acha que é cedo ainda, né? 5 horas da manhã culto, quem gosta? Meu Jesus, olha só, que maravilha. Hoje em dia é difícil entender a importância de uma aliança, né? É difícil as pessoas entenderem o que é uma aliança. Eu sempre digo que, não sei se tem jovens que namoram aqui, agora me perdoem, né? Mas é a minha opinião, tá? É só a minha opinião. Os jovens inventaram agora a aliança de prata, certo? Tem aquela aliança de prata que eles usam, que é a aliança de compromisso, né? É a minha opinião, viu? Se tem jovens aí que estão usando, aí, me desculpe, né? Me perdoe, mas é a minha opinião. A minha opinião é que foi a maior trova que inventaram para as menininhas, né? Porque a aliança de prata nunca existiu, né? Nunca foi algo que foi oficial. Aí agora começa a namorar, 2, 3 dias de namorar, vamos botar uma aliança de compromisso, né? Uma aliança de compromisso. Daí eu sempre digo para os jovens, quer ter um compromisso mesmo, bota uma de ouro então, né? Isso é compromisso, né? Porque daí você casa, né? Contrai matrimônio
e é diferente mesmo, mas como eu disse, é a minha opinião. Porque a gente vai ver que a aliança é algo que é diferente, porque a gente pode ver que quando a gente casa, a gente assina lá, né? A gente faz o casamento no civil, e aquele casamento no civil é como se fosse um matrimônio, né? Como se fosse um contrato, né? Você está assinando que você tem um contrato com aquela pessoa de casamento, e ali dizem algumas coisas. Tem o casamento de comunhão universal, que, né, tudo que era teu antes, tudo que era meu antes, vai ser nosso agora a partir de hoje, e assim para sempre. Tem aquele casamento em que somente o que nós daqui para frente contraímos, né, separação de bens, agora só daqui para frente agora que nós conquistarmos. E tem aquele casamento que o que é teu, o que é meu, né? O que é teu é meu, o que é teu é, né? E tem aquele tipo de casamento que nós não temos nada mesmo, não vamos ter nada mesmo e vamos ficar assim mesmo, não vamos, né? Não vamos só se juntemos, tá tudo certo, né? Esse é os tipos de casamento. Mas o contrato, se vocês vão ler o contrato e vão ler o casamento no civil, ele tem uma responsabilidade limitada, né? E esse contrato é limitado a quanto? Até que a morte separe, né? Até que a morte venha, o contrato está ali. Ou que a pessoa vai lá e diga: eu não quero mais que esse contrato tenha validade, eu vou fazer um divórcio, né? É o que a gente tem. Só que a aliança é algo que é ilimitado. Quem tem aliança aí, olha a sua aliança no dedo aí. Ela não tem começo, não tem fim. Ela é um círculo ali que não tem. O que foi, Zoldan? Eu não tenho aliança em minha terreira, mas já faz 48 anos. Vocês não têm aliança? Só de coração. Só de coração, mas vamos ter que providenciar uma aliança para isso aí, mas o que é isso, hein? Hã? Já tinha, mas eu perdi a minha. Misericórdia, não, mas vamos dar um jeito aí, vamos fazer uma vaquinha na igreja aí, vamos comprar aliança para ele. Não pode. Salvador, vai dar brecha para 2 anos ainda, não. Dá para fazer antes. Mas a aliança é algo que nos traz e nos mostra que é algo que, né? E muitas vezes acontece, né? Que nem a minha aqui, a minha é bem difícil de tirar, né? Agora até que está mais fácil, mas uns 10 quilos, 12 quilos atrás eu não era difícil de tirar, porque é algo que a gente coloca ali e normalmente não se tira mais, né? Tem uns que tiram para tomar banho, para lavar louça, né? Tem uns que tiram para ir jogar futebol, né? Tem os homens que tiram para ir jogar futebol, tem vários tipos, né? Mas a aliança é algo que vocês vão ver que quando alguém está conversando com você, que nem eu estou segurando o microfone, você está vendo a minha aliança, você olha e você diz assim: olha, o Rodrigo é casado. É algo que já mostra e já identifica isso. Quando a pessoa está na mão direita, você vai saber que ela é noiva. Já identifica, já mostra. Tem uma aliança de prata, vai dizer que ela tem um compromisso com alguém, né? É isso que dizem. E tem uma aliança ainda que usam também. Agora os jovens pode ser para ficar lá. Tem uma aliança preta também, né? Ela é de coco? É de coco? Parece que é. Essa aí eu não vou entrar hoje em específico para não brigar com os jovens hoje, mas ela tem as suas explicações também. Amém? Né? Se a de ouro ela é dourada e brilhante, a de prata, não, deixa assim. E preta não, deixa. Vamos lá. A aliança, ela mostra para nós que ela tem um forte compromisso, né? Que ela tem um compromisso muito grande, a aliança, né? E que nem eu falei antes do contrato, que o contrato ele pode ser quando a pessoa desfaz o contrato ou até a morte. A aliança também ela tem isso até a morte, né? Porque quando a pessoa fica viúva, né, que ela não tem, ela ficou viúva, ela não tem mais aquele compromisso com aquela pessoa, porque aquela pessoa faleceu, não tem mais aquela pessoa, né? Então a gente vai ver também que na questão da aliança, os parceiros de aliança, eles dão a sua vida um pelo outro.
ou pelo menos deveria. A vida individual já não é mais prioridade. A vida compartilhada passa a ser prioridade. E aqui é algo que é um princípio interessante para a questão da aliança, né? Porque normalmente todo mundo casa com um propósito, amém? Quem aqui casou para ser feliz? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Olha aí, casou para ser feliz. Olha, casou para ser feliz, né? Casou para ser feliz também. Já casou. Quem já casou então uma vez, casou para ser feliz? Caíram na pegadinha do pastor Ruth, né? O pastor Ruth sempre faz essa pegadinha, né? Quem já está com o pastor Ruth há mais tempo já vê, né? Que a gente não casa para ser feliz. A gente tem que casar para fazer o outro feliz. Amém? Então a próxima vez que eu perguntar, você vai se lembrar disso, você não vai. Por quê? Porque quando a gente casa, se o intuito é que eu seja feliz, né? Você está casando individualmente já. Você está casando pensando os teus princípios, o teu querer. É para a tua felicidade que você está casando. E aí não dá certo. E isso é tão certo que isso é um princípio bíblico. Porque é melhor dar do que receber, né? O princípio de viver uma vida cristã é uma vida em que você vai viver para poder ajudar os outros, né? Tudo que você fizer, tudo que você progredir, tudo que você manifestar na tua vida é para ajudar os outros, é para que os outros, ou seja, a tua vida é para auxiliar os outros. Esse é um princípio de Deus, é um princípio cristão, e não é diferente dentro de casa. Mas só quando a pessoa casa e ela está pensando em si mesma, né? É diferente. Normalmente quando o namorado começa a namorar, eles namoram pensando na felicidade do outro, né? No início é assim, né? É aquela coisa que sempre conta a historinha, que o casalzinho está passeando, aí daqui a pouco tem uma poça, ai meu amorzinho, cuida, não pisa ali na pocinha de água, vem aqui pro ladinho, passa aqui, ai pera, eu te pego no colinho para passar em cima disso aqui, né? Que está todo amorzinho. Depois que casa, né? Passa um tempo, nossa, anta, pisou aí na água, me molhou, não sei o que, bababá. Isso lá fora, não é aqui com os casais aqui dentro, amém? Amém. E não deve ser assim. Esse cuidado pelo outro tem que ser para sempre. Isso tem que ser algo que tem que ser, e é justamente isso que acaba acabando, é ruim de dizer, né? Que acaba terminando com os casamentos. Porque começa dessa forma e depois cada um começa a pensar para si, cada um começa a pensar da sua forma, do seu jeito, e quando vê, estão tão separados que simplesmente estão vivendo dentro da mesma casa, né? Então isso é algo que a gente tem que cuidar e tem que ver. Os componentes de uma aliança, né? Primeiro, para ter uma aliança, né? E eu estou falando da aliança do casamento, mas isso é uma aliança também que serve para dentro da igreja também, né? Se você faz parte do ministério aqui, se você está conosco, se você está engajado conosco, você está engajado aqui para fazer os outros muito bem, para fazer os outros felizes, para que os outros se sintam bem, para que os outros aprendam também. Você não vem aqui para dentro da igreja para somente, eu quero ir lá porque eu quero ser próspero, porque eu quero ser feliz, porque eu quero ter paz. Isso a gente faz pensando em si mesmo. A gente vem para a igreja para fazer os outros felizes também. E os componentes de uma aliança, o primeiro deles é promessa. Fala aí, promessa. A promessa, ela expressa o compromisso mútuo entre as pessoas, né? A promessa é uma garantia de fidelidade no cumprimento da aliança, né? A promessa, elas indicam o que os parceiros vão fazer, e é isso que nós temos que entender muitas vezes, que às vezes faz, porque, né? Eu sempre digo que quando tem casal que briga, que dá, né, quase divórcio, eles me chamam, né? Eles acabam chamando, Salvador também já chamaram, Gelson também de repente já chamaram, lá já chamaram, então com problema, né, do casal chama, né? Chama, né? Aí normalmente eu brinco com eles assim, né? Na hora do casamento, quando tinha festa, não me chamaram, né? Hoje agora, se não tem churrasco, não tem nada, daí você me chama aqui porque tá pegando, né? Mas por que eu brinco dessa maneira, né? Por quê? Porque no dia do casamento foram feitos promessas. Eu vou amar-te,
Não é aquele país, né? Eu vou te amar, eu vou te respeitar, né? Tudo são promessas, né? Até que a morte separe. Então tem uma promessa que você faz ali para a pessoa. É você que faz, né? Eu sempre tenho no meu coração, e eu vou começar a fazer isso nos próximos casamentos, né? Que eu fiz já casamento, mas os próximos que eu vou fazer, eu quero deixar os noivos falarem. Sabe quando às vezes você vê na internet, eles fazem os votos, né? Que um fala alguma coisa para o outro, porque ali é um momento deles, em que eles vão chegar ali e vão fazer promessas entre eles, e aí também a gente fala a promessa que Deus tem para a vida deles. Aí é a hora do meu papel, de falar o que Deus tem, a promessa que Deus tem para a vida deles. Mas eles têm que entender que as promessas que um faz para o outro é uma promessa que eles estão fazendo diante do altar, e isso tem que se cumprir. Porque uma das coisas que Deus fala na palavra dele é que se você não for cumprir uma promessa que você fez, melhor não fazer. Melhor não fazer. Que nem, eu vou fazer um voto com Deus que eu vou ajudar todo mês agora com um valor um pouquinho a mais para pagar a internet. Aí o Salvador falou antes, né? Pegando um exemplo financeiro para você entender melhor. E aí você começa a ajudar. Daqui a pouco você se aperta, não vou ajudar mais, porque agora não me apertei, não posso mais ajudar. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Mas você fez uma promessa para Deus, não fez para nós, fez para Deus. Disse para Deus, Deus, eu vou te ajudar. E aí você descumpre a promessa. E na palavra de Deus diz que isso tem um peso muito significante. E não é só por uma questão entre relação nossa com Deus, é uma relação entre as pessoas também, né? Porque se você faz uma promessa para alguém, né? Você diz para ela que você vai ajudar, que você vai lá, que você vai na casa dela ajudar ela, vai fazer alguma coisa, e você não cumpre isso, você está descumprindo uma promessa, e fica ruim, fica chato, né? Outra questão também que nessa questão da aliança é os termos, né, que a gente falou antes, que indicam as condições do acordo, né, indicam a duração. E nós vamos falar agora também sobre os tipos de aliança, que existe aliança entre Deus e o homem, né, a Bíblia registra pelo menos 8 alianças entre Deus e o homem, e revelam a perfeita vontade de Deus e o seu propósito para o homem, que foi isso que nós lemos ali no Salmo 111. Nós vamos ver também que a aliança ela reflete o amor, a graça e a misericórdia de Deus, né? A aliança entre o homem e Deus reflete isso, e revela também que nós temos um Deus que mantém as alianças feitas. Nós vamos ver que Deus é fiel, ainda que o homem não seja, e Deus capacita o homem a cumprir a sua aliança. Então, Deus, Ele quer ter uma aliança com nós, e isso é importante você saber. Nós estamos falando sobre casal, mas é interessante que primeiro cada um do casal tem que ter a sua aliança com Deus. Mas a minha esposa busca a Deus, está tudo certo. O meu esposo busca, está tudo certo. Não, a salvação é individual. Então cada um tem que buscar a Deus, cada um tem que fazer o seu propósito, cada um tem que fazer aquilo que Deus tem, para que daí os dois cumpram o seu propósito individual e também cumpram o seu propósito coletivo como casal. E isso você tem que entender, porque a nossa aliança com Deus, ela vem, né, e nós só temos essa aliança com Deus por causa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a nova aliança. Amém. A aliança que nós temos com Deus agora é uma aliança de sangue que Ele fez, e essa aliança, nós pelo menos uma vez por mês nós lembramos dessa aliança. Amém? Quando? Na Santa Ceia. Esse é o cálice da nova aliança. Quando nós tomamos o fruto da videira, tomamos ali o suco, nós estamos lembrando dessa aliança, que é essa aliança que Deus tem para conosco, nós como homem. Amém? Amém. Entendeu isso? Aliança entre Deus e o homem, que você tem que ter essa aliança. Também nós vamos entender que nós temos aliança entre os homens, como eu já falei, que ela é feita entre duas pessoas,
que os parceiros da aliança se dedicam a isso, né? Nós vamos ver exemplos, né? Na Bíblia mesmo tem exemplos de homens que tinham aliança, né? Um exemplo mais clássico que tem é Jonatas e Davi. Os dois tinham uma aliança, eles eram tão amigos, né? Que inclusive tem algumas questões que mostram o tanto que eles tinham de aliança. Que Jonatas deu a Davi a capa dele, que significava na época, né? Quem usava a capa era a riqueza dele. As vestimentas, né? Que Jonas também deu a ele. A espada dele, que significa força. Também deu um cinto para ele, que simboliza. Então tudo isso aí simboliza e traz para nós a aliança entre os homens. Então a aliança é fundamental também lá na nossa célula. Quando você está participando de uma célula, você está participando de uma aliança lá na célula também, com as pessoas que lá estão. Nós temos aqui algumas células em Mato Leitão, e as pessoas que participam lá são muito fiéis à aliança. Às vezes as pessoas perguntam: Rodrigo, eu faço parte lá da aliança, da célula com o Salvador, só que agora eu quero ir lá na célula da Juraci, eu posso? Pode, claro que pode. Eu devo? Não é recomendado. Por que não é recomendado? Porque você tem uma aliança na célula do Salvador, com as pessoas que tem ali. Agora você vai lá na Juraci, lá ela é a líder, lá as pessoas que estão lá têm uma aliança com ela nesse instante, e você está indo lá. Mas pode visitar? Pode visitar, não tem problema nenhum, mas tem que ter esse cuidado, até porque existem diferenças nos líderes, né? Por exemplo, a minha maneira de pregar, a minha maneira de instruir, a minha maneira de fazer é diferente do pastor Rude Pouco. É diferente. Não é para ser cópia dele, né? Líder faz discípulo, não é para ser cópia, é para aprender princípios e que cumpra esses princípios. E muitas vezes quando a gente chega a conversar com o líder, ele pode agir de uma maneira. Você vai conversar comigo, você vai ver que eu vou agir com você de uma maneira, vou trazer para você de uma maneira. De repente o mesmo assunto você vai levar para o pastor Rude, ele vai agir de outra maneira, e aí vai dar uma certa confusão na tua cabeça. Por isso que é necessário você ter uma aliança com o seu líder também. Amém. Porque no momento que você tem aliança com ele, você está firmado com ele e com os princípios que ele tem também. Amém? Você está entendendo? Amém. Nós vamos ver também, né, como eu já falei muito sobre o casamento, também é uma aliança. E a gente vai ver também que fala muito na palavra de Deus, né, disso. Mas eu quero abrir com você Gênesis 2, 24. Agora eu vou falar um tema polêmico aqui. Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24 diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Amém. Quando o homem e a mulher elas contraem matrimônio, né, elas se casam, elas agora são uma outra família que se formou. Quer dizer que agora eu tenho que abandonar o meu pai e minha mãe, agora virar as costas para ele? Não! Você vai continuar honrando teu pai e tua mãe. Só que agora a tua responsabilidade é na família que você formou agora. Você honra o teu pai e tua mãe, continua honrando eles depois do casamento, mas agora você vive os princípios com o seu marido, com a sua esposa, né? E isso é algo que
Eu vou usar um exemplo bem simples, mas não é só isso, é em tudo, né? É que nem o marido pegar e ficar dizendo: ai, mas a comida da minha mãe era muito boa, né? Aí a mulher se esmera em fazer um bife, aí você vai comer o bife e diz: eu preferi o bife da minha mãe. É um exemplo tão pequenininho, mas é que você está ali agora, né, honrando mais a tua mãe, né? Não que não deva honrar, não deva gostar mais do bife, goste, mas agora você tem a tua família e você tem que honrar aquilo ali, e a sua casa, o seu lar. É isso que a gente traz, amém? Amém. E nós vamos ver então que nós já falamos que a aliança do casamento, ela traz algumas promessas, ela traz alguns termos, né? E eu acho que até aqui você já entendeu e já compreendeu, né, essa questão de aliança, e que primeiro tem que ter uma aliança nossa com Deus, entre o homem e Deus, depois uma aliança entre o marido e a mulher, amém? Amém. E depois dessa aliança, aí nós vamos também para algo de suma importância, né? Que é o matrimônio, que é algo super importante, que no momento em que você tem matrimônio, a própria palavra matrimônio, ela fala em tri, né? Você pode, não por acaso, mas pegar minha aliança aqui, você vai ver dentro dela está escrito Rafaela e Jesus, porque é o nosso casamento, é eu, a Rafa e Jesus. O matrimônio, ele tem que ser dessa maneira. A aliança que nós temos tem que ser a três. Assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só, assim o nosso casamento, o casamento, né, do casal, ele tem que ser matrimônio, ele tem que ser a três, para que a três eles possam resolver todas as questões, né? Tem um problema, vão resolver a três, não só a dois, e não só sozinho também. Resolve a três, vê o que Jesus faria, como Jesus agiria nesse sentido, como aconteceria isso, e é isso que nós temos que entender, né? E isso é algo que é fundamental para nós, porque quando nós temos Jesus dentro do nosso lar, quando Jesus está na nossa casa, quando Jesus é o centro da nossa aliança, é algo que para nós acaba sendo algo muito mais fácil para nós, mas que para que Jesus esteja, tem que acontecer no casal a mesma aliança que aconteceu quando é individual. Você tem que, como casal, né, confessar Jesus como Senhor do casamento. Amém. Você tem que dizer que Jesus e normalmente quando a pessoa casa, né, na igreja, é isso que acontece. É um momento em que as pessoas chegam lá na frente e agora dizem para toda a sociedade que elas estão casando, que elas estão contraindo matrimônio, e que agora, a partir de agora, Deus abençoa aquele casamento e que Deus esteja junto naquele casamento. É isso que as pessoas esperam, é isso que acontece, é isso que a gente tem que buscar cada vez mais, para que a gente possa brilhar, amém? Amém. Quero abrir mais uma palavra ainda, Jeremias 32, 38. Amém? Então você entendeu que hoje nós estamos falando sobre aliança, e quando se fala em aliança, aliança é algo que acontece entre pessoas, tem termos, tem responsabilidades, né, que é algo que não pode ser quebrado simplesmente, não quero mais, 1, 2, 3, estou fora, parei de brincar, não tem como acontecer dessa maneira. Jeremias 32, versículo 38, diz ali: eles serão o meu povo,
e eu serei o seu Deus. Olha só, promessa aí para o casal que é com matrimônio, né? Ele está dizendo ali, Deus está dizendo ali, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e para o bem de seus filhos. Olha só a promessa que Deus tem nesse versículo aqui, em que Deus diz assim: olha, eu vou dar a esse casal um só coração e vou dar a eles um só caminho. Para quê? Para que eles me temam todos os dias, e para o seu bem e para o bem dos seus filhos. Esse versículo você pode inclusive grifar aí na sua palavra, e de vez em quando você quiser orar pela sua família, você pode orar em cima desse versículo, né? Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Amém. Olha só, quando você coloca Deus junto no matrimônio, quando Ele é o centro do teu matrimônio, do teu casamento, você como casal, Ele diz ali que alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. É a promessa que Deus tem para você e a promessa que Deus tem para a sua vida. Então, que você possa ter essa certeza e você possa compreender que a questão do matrimônio é algo essencial para a tua vida. E vamos lá, recapitulando mais uma vez, para que você saia com isso bem gravado. Nós falamos que a família é o projeto de Deus na semana passada, e hoje nós falamos sobre a aliança, em que primeiro o homem tem que ter uma aliança com Deus, e depois o casal dentro de casa tem que ter uma aliança entre eles, para que eles possam receber, e essa aliança que eles têm, tem que ser junto com Jesus. Amém? Amém. Você compreendeu isso? Amém. Isso é tremendo, e isso é algo que, com certeza, se você observar esses princípios, você vai brilhar nesse ano. Ah, Rodrigo, mas você está falando sobre casal, né? Eu não vou nem vir domingo que vem, né? Porque eu sou jovem, não sou casado, né? Por que eu vou ouvir sobre casal? Nós falamos hoje sobre aliança, e falamos que a principal aliança que tem que ter é também entre o homem e Deus. Você que é solteiro ainda, você que não é casado, você tem que entender, você tem que compreender que você tem que ter uma aliança. E os jovens que estão aqui têm a oportunidade de repente de fazer diferente que o pai e a mãe fizeram, e agora pode constituir uma família, em que quando vai constituir a família, você vai ter uma aliança com Deus, e você vai escolher, né, as meninas aí vão escolher um homem que tenha a aliança com Deus. Né? Vão querer ter um homem do seu lado que tenha essa aliança, e aí vão construir uma aliança de casal, e vão formar um matrimônio, e vão formar a família. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. E eu tenho certeza, né, os jovens que estão aí, que vai dar certo para vocês, porque para mim deu certo. Eu conheci Jesus, estava na igreja, eu era solteiro, conheci a minha esposa dentro lá, né, nós casamos, tivemos os filhos, e tudo isso, graças a Deus, e pelo matrimônio que a gente buscou, e a gente buscou fazer essa aliança com Deus, e tudo isso para a honra e para a glória dele. Amém?